A gente ficou assim até meio... É 2023 mesmo? É isso que a gente está falando? Criminalmente, o que pode acontecer? Deixa eu começar com o Uribe agora. O que pode acontecer com o deputado? São os próprios deputados que entram com queixas contra ele? Daqui para frente, o que pode acontecer? Transfobia é crime. Independentemente se você é um parlamentar ou não, ser transfóbico está dentro da lei do racismo, assim como a homofobia. Então, o que nós vemos neste momento? O Ministério Público fazendo essa investigação e pode levar isso às vias judiciais. Por outro lado, há a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. E na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, há essa possibilidade, então, de abertura desse processo por quebra de decoro parlamentar. Nós já vimos no passado que esses processos andam um pouco. Eu fui até alguns parlamentares e líderes saber como realmente poderia andar. Os partidos de oposição já ingressaram com esse pedido. Inclusive, Tabata Amaral anunciou isso ontem no plenário da Câmara dos Deputados. Mas há uma avaliação de um certo dilema, até entre aqueles oposicionistas. Primeiro deles, nós estamos falando de Nicolas Ferreira, que foi um dos deputados mais votados, se não me engano, mais votado do país. Então, você cassar o mandato de um deputado que teve uma grande votação pode gerar um mal-estar junto aos seus próprios eleitores e à sociedade. Mas isso não é salvo-conduto para cometer crime. É isso que tem sido alertado por muitos parlamentares. Segundo ponto, há uma avaliação de que talvez o episódio ocorrido ontem seja uma tentativa de cortina de fumaça para o caso das joias. Ou seja, você eclipsa um pouco a discussão sobre a apropriação indébita das joias pelo ex-presidente da República e você cria uma nova polêmica. Então, há uma avaliação no Congresso Nacional que seria alimentar uma polêmica para tirar o foco daquilo que seria principal, que seria a possibilidade de instalação de uma CPI para investigar as joias presidenciais. Agora, falando sobre o episódio, lamentável, a gente tem um parlamentar eleito pelo povo que vai numa atitude transfóbica, primeiro, desarrazoada, segundo, que não conhece a realidade do país. Não são as mulheres trans que roubam o espaço das mulheres cis, são os homens, somos nós. E detalhe, tem mulher trans dentro da casa, né? Exemplo de Erika Hilton. E também a Duda Salembert, lá de Minas Gerais. Isso. A Duda, que é de Minas, que é o mesmo estado dele. E hoje você tem uma grande maioria no Congresso Nacional de homens que não representam a sociedade brasileira, que é formada por mulheres, que somos nós, homens, que roubamos o espaço das mulheres cis, não as mulheres trans que roubam o espaço das mulheres cis, porque elas têm apenas 2 cadeiras. E a gente está falando de um país, o Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIA+, e mais... Ele também acaba fazendo um discurso com algumas nuances machistas. Ele fala que as mulheres têm de se preocupar com a feminilidade, em casar e ter filhos. Um discurso que hoje em dia não cabe mais à sociedade brasileira. Então deve haver a investigação no âmbito da Justiça, do Ministério Público, que pode apresentar uma denúncia contra Nicolas Ferreira, e aí a possibilidade da Comissão de Ética a esses dilemas. Primeiro pela votação de Nicolas Ferreira e depois dar palco numa tentativa de ofuscar uma discussão que seria das joias de Jair Bolsonaro. O que dissera exatamente nesse trecho que o Uribe citou. Então, mulheres, retomem a sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade, formem a sua família, porque dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão com certeza mulheres valorosas. Ô, Tainá, desculpe não fazer parte do padrão de mulheres que são valorosas. É rindo pra não chorar, né? Um homem dizendo o que uma mulher tem que fazer em 2023. Obrigada por nos dizer, né, como nós devemos ser. Devemos muito isso. Tainá, como é que isso cai dentro do partido? Como é que isso cai dentro do movimento representado por Nicolas? De repente o pessoal está aplaudindo também, possivelmente? A gente viu ali um acolhimento, né? Ainda que não explicitado, né, não tenha reverberado, porque logo foi repreendido ali pelo Guilherme Boulos, pela própria Erika Hilton. A gente viu, sim, no momento em que o deputado Nicolas subiu para fazer esse discurso horroroso e criminoso, ele foi acolhido por risos, né, na plateia. A gente pôde ouvir alguns deputados trazendo algum tipo de leniência para esse tipo de discurso, que foi logo repreendido, como eu estou contando aqui para vocês e vocês acompanharam ontem, e me parece que o deputado sentiu
essa reprimenda, não só do Guilherme Boulos, depois teve também o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, indo para as redes sociais para repudiar o que tinha acontecido, mas ele desceu da tribuna e foi conversar com o Guilherme Boulos, do PSOL que faz essa representação ao Conselho de Ética. A gente não conseguiu saber ao certo o que eles estavam conversando, mas pelos gestos do Nicolas, ele tentava justificar o injustificável, e o Guilherme Boulos olhava para a cara dele como quem diz: meu amigo, é sério que você está vindo aqui tentar justificar isso para mim? Bom, eu como mulher também, né, Elisa, e como você deve ter se sentido ofendida no Dia das Mulheres, ter que ouvir um absurdo desse, né? Agora, o que a gente percebe é que a Nicolas Ferreira não está em 2023, está no passado, né? A gente não tem mais espaço para esse tipo de discurso criminoso, preconceituoso, e a reação do Congresso, das deputadas, do PSOL, a reprimenda do presidente da Câmara dos Deputados Pública, Arthur Lira, demonstram que o caminho não é esse. Não existe mais espaço para usar da lacração para cometer crime. Agora, a expectativa é: haverá uma consequência desse ato? A gente espera que sim, mas infelizmente, e transitando agora pessoalmente pelo Congresso Nacional, tenho que concordar com o Gustavo Uribe, é um espaço ainda muito masculino, é um Congresso que vem aí muito conservador, que a gente não sabe ao certo qual vai ser o acolhimento para esse tipo de reprimenda, qual será a consequência prática para esse tipo de ato, Elizavec. E é possível